Olá, hoje vamos conversar sobre cefaleia. Você sabia que há mais de 200 tipos de dores de cabeça ou cefaleia? Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, vejam só, 95% das pessoas, ou seja, quase todo mundo, em algum momento da vida, terá um episódio de dor de cabeça. Mas quando é que a gente deve procurar ajuda médica, ajuda de um profissional? Para nos ajudar a esclarecer sobre esse tema, minha convidada de hoje é a doutora Célia Roesler. Vou apresentá-la melhor a vocês. A doutora Célia Roesler é diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia, vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia, membro da Sociedade Brasileira de Epilepsia e da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e também membro da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Seja muito bem-vinda, doutora Célia. Obrigada, Alina. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, então, explicando para o nosso público o que são as cefaleias. Elas podem ser primárias ou secundárias? O que significa isso? Exatamente. Como você já falou, cefaleia e dor de cabeça são sinônimos, são a mesma coisa. Uma cefaleia é chamada primária quando a própria dor de cabeça é a doença, que é o caso da nossa tão conhecida enxaqueca, da cefaleia do tipo tensional, da cefaleia em salvas, entre outras. E a secundária, como o nome está dizendo, o paciente tem a dor de cabeça por causa de alguma outra doença que está desencadeando aquela dor, que é o caso de uma sinusite, de uma disfunção temporomandibular, de um problema na coluna cervical, até um aneurisma, que é uma dor súbita, lancinante, um tumor cerebral. Então, aí é uma dor de cabeça secundária. Perfeito. Hoje nós vamos abordar muito mais a questão da cefaleia primária, né, como doença propriamente dita. Mas, antes disso, todos esses exemplos como secundários, há algum sinal de alerta, alguma informação que a senhora pode nos dar para que a população fique alerta, né, e saiba como procurar O ajuda? sinal de alerta é nunca se automedicar, porque quando você vai numa farmácia e fala, eu estou com dor de cabeça, todo mundo já dá um remedinho para enxaqueca. E muitas vezes não é uma enxaqueca. Então, se a pessoa tiver uma dor de cabeça diferente daquela que ela costuma ter, a pessoa fala, é a dor mais forte que eu tive, ou é uma dor que tá me prejudicando um pouco a fala, eu estou tendo dificuldade de diminuir a força, pode ser um AVC, pode ser. Então, uma dor de cabeça veio com febre, estou vomitando em jato, minha nuca pode ser uma meningite. Então, sinais de alerta, não se automedique. Se a dor de cabeça for diferente, vai para um pronto-socorro, procure ajuda. Perfeito. Bom, segundo a própria Sociedade Brasileira de Cefaleia, indica que 13 milhões de pessoas acabam sofrendo pelo menos 15 dias, em média, 15 dias no mês de uma dor de cabeça. Isso é enxaqueca. Gente, eu fiquei absurdada com esse dado. 15 dias por mês é muito tempo. O paciente que tem em 30 dias 15 com dor, ele tem a famosa migrânia ou enxaqueca crônica, que infelizmente é muito comum, porque a maioria dos pacientes, eles não se tratam, eles vão fazendo uso excessivo de analgésico, e essa dor de cabeça que era episódica, que era uma vez por semana, 2, 3, se cronifica, se torna muito frequente e muito incapacitante. A enxaqueca é causada, a gente sabe o que é a causa? Todo mundo pode ter enxaqueca ou tem algumas predisposições? Todo mundo pode nascer e morrer com enxaqueca, não obrigatoriamente com dor. A enxaqueca é uma doença neurológica, química, de alteração química cerebral, inflamatória e geralmente genética. Quando se faz um histórico bem feito, você vai ver que alguém na família, pode ser uma tia distante, uma avó,
um tio, alguém já tem um histórico de enxaqueca. Então, é uma doença inflamatória, não é? Eu tenho enxaqueca porque eu comi tal coisa. Não, isso são gatilhos. Mas é uma doença neurológica com disfunção química cerebral, com alterações inflamatórias. Vamos aproveitar, você acabou de dar um spoiler, eu ia perguntar sobre os tais dos gatilhos. O que são? Então, gatilhos são aqueles motivos que a pessoa sabe que vai desencadear dor de cabeça. Qual que é o gatilho mais importante? É o que nós mais temos nos nossos dias, o estresse. Tanto o estresse emocional como o estresse físico. Hoje em dia as pessoas trabalham excessivamente, horas excessivas, não tiram férias. Outro gatilho importante é privação de sono. Sono irregular, dormir horas irregulares de sono. Outro é privação de alimentos, jejum prolongado. É muito comum hoje as pessoas fazerem o tal de jejum intermitente. Se o paciente tem enxaqueca, isso é muito perigoso, porque vai desencadear muito mais crises. E outros gatilhos, a pessoa que tem uma vida sedentária, tem tendência, alimentos, a gente não pode valorizar muito os alimentos, porque eles são muito individuais e eles não são, a não ser que aquele paciente fale para você, toda vez que eu vou num restaurante japonês, eu tenho dor de cabeça. Então, nós sabemos que ele tem uma intolerância ao glutamato monossódico, que é o shoyu. Mas, assim, não coma chocolate que você vai ter dor de cabeça, não é todo mundo, é bem raro. Se eu tomar... O álcool, sim, o álcool pode ser um gatilho importante, principalmente o vinho. Mas, assim, gorduras, frituras, então, não exagerar. Mas para cada paciente, não adianta eu dar uma listinha de alimentos para aquele paciente. Não é muito individualizado. E não é para supervalorizar. Nas mulheres, um gatilho importante é a oscilação hormonal. Então, pode ser que ela comece a ter enxaqueca na menarca, que é a primeira menstruação. Essa dor de cabeça pode piorar nos períodos pré, intra e pós-menstruais e algumas vezes até sarar na menopausa. Então, essas oscilações hormonais podem ser gatilhos também para ter crise de enxaqueca. Olha, você sabe que foi legal você ter falado a coisa dos alimentos, que a gente vê muito aí pela internet só falando assim, nossa, e para enxaqueca, não coma queijo, não tome vinho, não coma chocolate, não isso, não aquilo. Então, para a pessoa descobrir o que é que, por exemplo, um alimento pode desencadear uma enxaqueca, uma crise, ela tem que fazer um tipo de um diário, alguma coisa assim? Exatamente. Até quando um alimento, mais ou menos baseado em estudos, até quando um alimento pode ser responsável? Até 12 horas depois de ingerido. Então, a pessoa come uma feijoada no sábado, tá lá na segunda-feira com dor. Foi aquela feijoada. Não é. Não fique, sabe, culpando os alimentos pela tua enxaqueca. A pessoa que tem enxaqueca já sofre tanto e você vai tirar os pequenos prazeres da vida dela, que é comer bem. Então, ela tem que reconhecer, ela vai observar e ser realmente aquele determinado. Essa história, tire glúten, tire lactose, só se a pessoa tiver uma intolerância, mas não é isso que está causando a enxaqueca dela. Tá. Então, não é só tirar o glúten que sara da enxaqueca. Legal. Em termos de diagnóstico, né? Quando é que é diagnosticado que é um caso de enxaqueca? Sim. O histórico, pela anamnese, você vai saber. Quando que eu sei que é uma enxaqueca? É aquela dor de cabeça que é geralmente pulsátil, pode pegar, geralmente pega um lado da cabeça, quando muito forte pega os dois, frontotemporal, latejante, dura de 4 a 72 horas, pode vir acompanhada de náuseas e ou vômitos, intolerância à luz, a cheiros e a barulhos. Então, isso só a enxaqueca tem todos esses componentes. Essa intolerância à luz, a barulho, ânsia de vômito, dizem também que tem, às vezes eu vejo
bolinhas pretas, né, ao redor. É a chamada aura? A aura é isso que você está falando. O que que é a aura? Hum. São sintomas visuais, como esse de ficar enxergando cobrinhas tremulantes, manchas escuras, perder metade do campo visual. Isso é uma aura visual, que dura de 10 minutos até 1 hora antes da dor. E tem a aura sensitiva, que a pessoa pode ter formigamentos, que começa na mão, vem para o braço, vai para metade do rosto e metade da língua. A pessoa pensa literalmente que está tendo um AVC. Ela começa a falar enrolado, porque a língua fica dormente, e ela perde. E aí elas falam, mas como é que eu sei que eu não estou tendo um AVC e é uma aura de enxaqueca? Porque é progressiva a aura. Ela não é. No AVC, ela instala tudo de uma vez. Tá. Na aura da enxaqueca, ela começa na mão, vai para o braço, vai para o rosto. E também pode durar de 10 minutos até 1 hora, para depois virar dor. E alguns pacientes chegam a ter aura sem dor. Agora, é possível tratar a enxaqueca, doutora? Com certeza. Para que eu não tenha mais crises, para que eu não sofra de enxaqueca durante a vida? Pode melhorar muito a qualidade. Se eu falar para você que você vai curar a enxaqueca, não. Mas a tua qualidade de vida vai melhorar muito, porque a enxaqueca ela é incapacitante. Ela tem um impacto importante na vida profissional, na vida familiar do paciente, são aqueles filhos, aquele marido que não sabe, fica impotente, não sabe como ajudar a pessoa, e na vida social. Eu dou um exemplo na vida familiar, de uma mãe que chegou para mim e falou: doutora, a professora perguntou para o meu filho quem brinca mais com ele, se é a mãe ou o pai. Ele disse, é meu pai, minha mãe está sempre com dor de cabeça. E ela falou isso muito, muito triste. Na vida social, a melhor amiga dela convida para o casamento, ela vai. Vou, claro. Chega no dia do casamento, ela está com uma crise de enxaqueca. Ela não vai, porque está cheio de luz, todo mundo perfumado, o cheiro de enxaqueca pode ser um gatilho muito importante, barulho, não vai poder comer, não vai poder beber, então ela perde bons momentos da vida dela. Então, esse impacto é horrível. E profissional que fala assim, nossa, faltou só por causa de uma dor de cabeça, porque tem muito estigma. Como é uma dor que não aparece, Claro. as pessoas não acreditam que a pessoa está com dor de cabeça. Doutora Célia, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta e você não sai daí não, que tem muita informação preciosa ainda nesse programa. Estamos de volta hoje conversando sobre cefaleia com a doutora Célia Roesler, diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Doutora Célia, então a senhora falou que é possível a gente tratar a enxaqueca. Agora, há uma pergunta muito comum, né, que eu gostaria da sua orientação. O homem também pode ter crises de tipo de cefaleia mais específicas? Existe, o homem tem enxaqueca também, mas existe uma dor de cabeça que é mais comum em homens, que é a pior dor de cabeça, é a pior dor que existe, pior que cólica renal, pior que cólica de vesícula, que é mais comum em homens, que é a cefaleia em salvas. Por que é salvas? Porque vem como se fosse uma salva de um canhão. É uma dor, a pessoa tem uma dor como se fosse um ferro em brasa, perfurando o cérebro, ela é sempre no mesmo lugar. Durante a crise, a pálpebra cai, o nariz escorre ou entope, e a dor é tão intensa que a pessoa tem vontade de bater a cabeça, ela dá murro na parede, ela chuta, joga as coisas, e ela pode durar de 8 até horas, essa dor até, e é assim, uma dor que... Só que ela é sazonal. Às vezes o paciente fica 1 ano sem ter, às vezes 2 anos, só que quando ela vem, ela pode durar até 3 meses. Uau! E aí pode ter, assim, várias crises ao dia. Geralmente, ela acorda o paciente de madrugada. E ela vem Em função da dor. Em função da dor. Já foi chamada de cefaleia suicida,
porque a dor é tão intensa que teve gente que chegou a se suicidar por causa da dor. Nossa, que absurdo. Então, vamos explicar melhor, né, para o nosso público masculino, o que é que causa, se é possível a gente tratar, prevenir, inclusive, esse tipo de crise tão sazonal, mas Mulheres tão importante. também podem ter, é mais comum em homens, mas mulheres também podem ter, tá? Tá. E, assim, prevenir, você não tem como prevenir a longo prazo, porque ela pode ser, você não vai ficar dando medicação profilática durante 1 ano, 2 para o paciente. Mas, por exemplo, paciente que tem uma cefaleia em salvas tem que procurar o médico imediatamente. Eu ponho como urgência na minha agenda, o paciente que fala, eu tenho salvas, preciso de uma consulta, ele vai ser atendido, nem que seja 8 horas da noite, mas ele vai ser Uhum. atendido naquele dia, porque ele precisa tirar, a gente precisa tirá-lo daquela crise, porque é muito sofrimento. E daí tem o tratamento para prevenir novas crises durante esse período de dor, durante esses 3 meses. Qualquer pessoa pode ter? Tem Qualquer idades específicas, da qualquer pessoa criança à pode pessoa ter. idosa? É raro, mas tem casos de cefaleia em salvas em crianças. Uau! E a pessoa idosa também pode ser acometida? Mais raro, mas geralmente com a idade ela pode sair, ela pode ir embora. Então, tem uma faixa etária, quer dizer, os anos É mais comum, produtivos mais comum, é mais comum. adulto jovem, mais produtivo. E, em geral, essa cefaleia em salvas, nós temos como diagnosticar a pessoa que pode vir a ter? Tem algumas referências nesse sentido? Que pode vir, não, mas quando a Uhum, pessoa entra em crise, não tem como errar o diagnóstico. entendi. Antigamente, não se tinha tanta informação, então o paciente já chegava lá, já tinham tirado dentes, já tinham Nossa. colocado lente no olho, sabe, Aham, operado a articulação temporomandibular, quer dizer, não sabiam o que fazer. uhum. Agora, como é muito característico e é divulgado isso direto, as pessoas já sabem que tem o nome cluster headache, cefaleia em salva, cefaleia em cachos, tem vários nomes, mas o mais conhecido no Brasil é cefaleia em salvas. E há como tratá-la? Ah, como Tirar da tratar? crise, tirar essa dor tão Sim, insana assim? sim, sim, sim. Com medicamentos? Com medicamento, com oxigênio, a pessoa aluga um torpedo de oxigênio em casa, claro, com a prescrição do médico, para saber quantos litros ele vai usar e durante quanto tempo. Essa é a medicação abortiva, que ele usa o oxigênio na hora da crise. E para a maioria dos pacientes funciona muito bem. Ai, E um é, gatilho muito importante no é. momento da salva, Hum. álcool. Período que o paciente está em salvas, se ele tomar um pouquinho que seja de cerveja, de álcool, a crise vem imediatamente. Uau, piora muito. E é uma crise que, enquanto em crise, a senhora falou que pode demorar até 3 meses uma crise em salvas. A Agora, crise não, ele tem as cefaleias, né, ela tem a crise que dura de 15 até 150 minutos, ele pode ter de 1 a 8 crises no dia, de mas 8, nossa, ele se pode não ter tratada. um dia ser não tratado. Ou Só que ela seja, pode durar só 15 minutos, mas esses 15 minutos são de muito sofrimento. importante, inclusive as empresas, né, o mercado de Não consegue trabalho compreende falar com isso, o né? paciente quando ele está em salvo, não consegue, ele não consegue falar com ninguém. Diferente da enxaqueca, que se ela Uhum. ficar deitadinha, em repouso, no escuro, em silêncio, pode melhorar. As salvas, ele não consegue ficar quieto. Que ninguém tenha essa crise quando estiver, por exemplo, dirigindo ou mexendo numa Ah, máquina, eles né, num param o carro. equipamento. Eles param o carro. Tinha um motorista de táxi que ele parava o carro e ficava virando cambalhotas. Ele achava que isso iria distraí-lo.
Caramba! Bom, vamos agora explicar também a cefaleia tensional, que é também bastante comum, né? É a mais comum das dores de cabeça. É aquela dor de cabeça que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, ou porque dormiu pouco, ou porque bebeu um pouco a mais. Mas é uma dor que ela gera, porque a enxaqueca ela começa fraca e vai ficando forte, até muito forte. A cefaleia tensional, ela é moderada e ela continua moderada. E não é latejante, é uma dor em peso. Então, ela vem ali em peso e ela pode durar de horas até uma semana. Mas incomoda também, porque está ali incomodando o paciente. E é a mais comum. Não é a mais conhecida, como é o caso da enxaqueca, mas é a mais comum. E tira a pessoa do sério, acaba com a qualidade de vida E também. tem que tratar, porque ela pode ser episódica, cefaleia tensional episódica, cefaleia tensional crônica. Imagina você todos os dias com aquela dorzinha chata, atrapalha a tua concentração, teu raciocínio, você não consegue trabalhar direito. Bom, eu quero voltar à questão da automedicação. Por quê? Tem uma dor de cabeça. Claro que a atitude mais rápida, mais comum, minha e da maioria que está nos assistindo, é o quê? Vou tomar um analgésico, né? Não vou ao médico, até porque tem muita gente nesse país que não tem condição de ir ao médico em função de uma dor de cabeça, de um episódio. Então, eu queria que você nos alertasse um pouco sobre a questão da automedicação, quando é possível tomar um analgésico em casa e quando a gente tem que ser alertado e ir buscar ajuda médica, sim. Só voltando um pouquinho, a cefaleia tensional é aquela que passa com analgésico comum, diferente da enxaqueca. Ok. Então, isso que você me falou, porque a gente fala que a enxaqueca é um terreno sem dono. Todo mundo trata. Você está no cabeleireiro, você fala, ai, que dor de cabeça. A manicure, eu tenho um remedinho aqui na bolsa, toma aqui. A outra, você está com dor de cabeça, fala, vizinha, tem um remedinho para dor de cabeça que fui procurar, não tenho nada aqui, nenhuma dipiro, não tenho nada. Então, todo mundo tem um remedinho para dor de cabeça. Se é aquela dor de cabeça que você tem de vez em quando, que você sabe que se tomar um analgésico comum vai melhorar, provavelmente é uma tensional episódica, tudo bem. Mas quando a dor é diferente, então, assim, a pessoa chega e fala, foi a pior dor que eu tive, a gente já tem que até pedir um exame de imagem, porque alguma coisa diferente está acontecendo. Eu estou com uma dor de cabeça muito forte, aquilo que eu já falei, que eu estou com muita febre, estou tossindo, com coriza, pode ser uma sinusite, mas se eu estou com a nuca dura, estou vomitando em jato, pode ser uma meningite. Então, não pode se automedicar. Se a pessoa tiver com sangramento, está sangrando um pouquinho lá dentro, no cérebro, e ela toma uma aspirina, o que vai acontecer? A aspirina não afina o sangue? Vai aumentar muito rápido, então não pode ficar se automedicando, tá? E o uso, mesmo essa dor de cabeça que eu tenho de vez em quando, a partir do momento que você toma analgésico mais de 2 vezes por semana, você já está cronificando a sua dor de cabeça. Então, muito cuidado com o uso excessivo de analgésicos. Ele vai cronificar e tratar uma dor de cabeça por uso excessivo de analgésico é muito complicado. A hora que você fala para o paciente que você vai tirar os analgésicos dele, não quer voltar nunca mais. Então, você tem que dar um suporte para ele, ficar do lado dele, dar alguma coisa para substituir, porque se você não tirar esses analgésicos, ele não vai melhorar. Essa é um alerta mega importante esse seu, né? Porque a pessoa acha que está indo ao médico para resolver o seu problema de dor de cabeça e acaba ficando assustado quando... Isso pode até piorar, mas o médico tem que falar: eu estou do seu lado, nós vamos trabalhar juntos, tem que haver aquela cumplicidade médico-paciente, cada um fazendo a sua parte. Então, não é só tratamento medicamentoso, é tratamento não medicamentoso. Não sei se você já quer que eu fale disso.
Quero, claro. Que é o tratamento não medicamentoso. Uma dieta equilibrada, horários de sono regular, tirar férias é muito importante, atividade física regular, não é? De vez em quando eu vou, de preferência aeróbica, que ajuda bastante, e de relaxamento, tipo yoga, pilates. Atividade física é muito importante para tratar dor de cabeça. Água, muita água. O paciente que tem enxaqueca, ele precisa de mais água do que o que não tem. Os neurônios deles precisam de mais água. Ele precisa ser muito bem hidratado. Vou tomar água aqui agora, então. Mas você sabe que nós estamos caminhando para o final do programa, doutora Célia, e muitas dúvidas eu acho que foram esclarecidas nesse programa. Eu queria que a senhora desse um recado final, um alerta final, que a senhora julgue importante, né, para a população nesse momento. Pós-pandemia aí, né, que causou muita dor de cabeça. Muito, né? Muito. Eu esqueci de acrescentar que no tratamento não medicamentoso, a psicoterapia ajuda bastante também. Não é que a psicoterapia vai ajudá-lo a sofrer com dor de cabeça. As pessoas não têm que se acostumar com dor de cabeça. O recado mais importante: não faça uso excessivo de analgésico, não se automedique e procure ajuda. Se você tem dor de cabeça mais de 3 vezes por mês, mais de 3 vezes por semana, por 3 meses consecutivos, procure ajuda. 3 é demais. Não pode ficar se automedicando. Tem que tratar. Grande recado, gente. Doutora Célia, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Foi preciosa as suas dicas, viu? Que bom, que bom. Espero ter ajudado, contribuído. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui nos acompanhando. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas aqui, nos acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube, e a gente volta até a próxima, tá bom? Beijo grande. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade.